Bom dia, gente. Agora nós vamos falar sobre resolução de problemas envolvendo a porcentagem. Tem um jeito muito mais simples de resolver problemas com porcentagem, que é através da regra de 3. Só que a regra de 3, nesse caso de porcentagem, a gente vai usar o quê? Um valor desconhecido. Esse valor desconhecido a gente chama de x. Então, a gente acaba fazendo uma equação, coisa que vocês ainda não aprenderam. Então, a gente vai passar bem rapidinho por isso aqui, no modo como o livro está explicando, que é um modo mais trabalhoso, ao meu ver, mas o livro colocou a porcentagem antes da equação, o que foi diferente do 7º ano do ano passado, por exemplo, que eles só viram porcentagem depois de terem visto a equação. Mas vamos lá, eu vou explicar rapidinho, só para que vocês possam entender. Então, um exemplo, tá falando, numa turma de 40 alunos, 36 foram aprovados. Qual foi a porcentagem de aprovados? Então, ele quis comparar o número de aprovados com o número total de alunos da turma, que é o que a gente faria numa regra de 3. Só que ele trabalhou diretamente com fração. Então, olha só, ele colocou o número de aprovados. Quanto que foram os aprovados? 36. Então, ele igualou esse número de aprovados a 36. E o número total de alunos da classe, que é 40. Então, ele colocou o 40 aqui. Ele simplificou essa fração por 4 em cima e embaixo e deixou ela na forma irredutível. Lembra lá? Fração irredutível é quando a gente não consegue mais reduzir ela. A gente não consegue mais simplificar isso aqui. E aí ele ficou com 0,9. Só que 0,9, lembra que a gente tem como transformar o número decimal em porcentagem? Como é que a gente faz isso? A gente vai eliminar essa vírgula aqui. Então, ó, o 0,9 ele pode ser escrito na forma fracionária. Vai ficar 9 sobre 10. Por quê? Ele tem uma casa decimal. Então, esse 0,9 ele é a mesma coisa que 9 dividido por 10. Lembra lá de divisão por 10, 100 mil que a gente anda com a vírgula? Então, e aí, para isso aqui virar porcentagem, a gente tem que dividir isso aqui por quem? Por 100. Então, para esse 10 aqui virar 100, a gente multiplicou esse 10 por 10. 10 vezes 10, 100. Só que tudo que eu faço no meu denominador, eu tenho que fazer no meu numerador. Então, se eu multipliquei o meu denominador por 10, eu vou multiplicar o meu numerador por 10 também. E aí, eu fiquei com 90 sobre 100. E se eu tô tendo 90 por 100, é a mesma coisa que 90%. Então, o meu número, a minha porcentagem de aprovados nessa turma foi de 90%. Aí ele dá uma segunda solução aqui, que era simplesmente dividir o 36 por 40. Vocês iam encontrar também 0,9 e iam fazer o mesmo processo de transformar o número decimal em fração, tá bom? E aí vocês podem escolher o modo que vocês acharem mais fácil. E aqui no segundo exemplo, ele tá falando: comprei ingresso para um show com 5% de desconto. Se o desconto foi de R$12, qual era o preço do ingresso sem o desconto? Então, você sabe que 5% desse valor total do ingresso corresponde a R$12. Sendo assim, 10% corresponderia a quanto? A R$24. Por quê? 10% comparado a 5 é o quê? É o dobro. 10% é o dobro de 5%. Então, se 5% é 12, 10% seria quanto? 24. E aí, a gente poderia fazer o quê? 100% é o quê? É 10 vezes 10. Então, se 10% é 12... 10% é 24, 5% que é 12. Se 10% é 24, 10 vezes esses 24 ia dar quanto? 240, então 240 ia ser o 100%. Ele nem fez desse jeito, ó. Ele fez o seguinte, ele falou que 5% é 12. Então, 1% desse preço seria o quê? O 12 dividido por 5, que daria 2,4. E ele pensou que 100% comparado a 1% é o quê? É você pegar 1% e multiplicar por 100. Então, ele pegou o resultado do 1%, multiplicou por 100 e encontrou o valor total do ingresso. Então, percebam, tem várias formas de você pensar nisso aqui. Ah, não, ele pensou na solução que eu falei, tá aqui, ó, a segunda solução. Então, tem várias formas de você resolver o mesmo problema com porcentagem. Vocês vão analisar que vocês vão achar melhor, né, que vocês acham mais fácil, e vão resolver dessa forma. E aí, quando a gente aprender a equação, eu vou voltar nessas duas questões e eu vou mostrar para vocês como fazendo por regra de 3 é bem mais simples, é bem mais rápido.